Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos nessa manhã. É muito bom nós estarmos aqui na presença de todos, com o pastor Adil e igreja, parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. A minha esposa está me acompanhando, acho que todos já a conhecem, né? Fica de pé. Obrigado, irmã Gracilda, Deus abençoe. Também nós somos gratos a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito e está fazendo. Também grato ao pastor Adil, por tudo que ele tem feito e nos ajudado. Somente Deus para recompensar o Senhor por tudo. É muito bom estar entre família. A melhor coisa que existe é estar entre família, mesmo sangue. É esse laço familiar que nós temos, nenhum demônio pode quebrar, nenhum problema quebra, nenhuma dificuldade quebra, porque é um laço eterno. E quando ele iniciou, às vezes a gente se dá tão bem com as pessoas, né? Mas quando iniciou esse laço, desde antes da fundação do mundo, eu já estava braço a braço com o pastor Adil, com todos os irmãos, e se começou lá, vai continuar lá. Né? Nós vamos usar a mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, porque o profeta ele mostra nessa mensagem que realmente todo mundo quer ver Jesus, mas tem algo para a gente prestar talvez atenção ou algo mais. Somente os filhos de Deus podem ver Jesus. Olha, somente o Filho de Deus pode ver Jesus. O ímpio, o incrédulo, não consegue ver Jesus. Agora, como você vai ver, como eu vou ver Jesus? Toda a natureza está clamando para a manifestação ou posicionamento dos filhos de Deus. Agora, só está clamando o que é redimível. O que não é redimível não clama. Por quê? Porque é a sua destruição. Eu creio que a natureza está clamando até para os sepulcros abrirem. Por quê? Porque quando os sepulcros abrirem, o nosso arrebatamento já estará praticamente quase que concluído. Então a natureza está clamando para o sepulcro abrir. Mas temos que ver Jesus. E como que eu vou ver Jesus? Como nós vamos ver Jesus? E o profeta, ele aprofundou neste assunto, né? Queremos ver Jesus. Alguém já viu Jesus hoje? Eu vi. Eu já peguei na mão dele, já conversei com ele, mas lá fora, eles não veem. Não espera reconhecimento, não. O profeta usou nessa mensagem a escritura que encontra-se em São João, capítulo 12, versículo 20 e 21, que nós vamos estar lendo agora. São João, capítulo 12, versículo 20 e 21. Senhores, queríamos ver a Jesus. Que diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar
no dia da festa. Estes, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Amém. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras em nossos corações, pois um dia nós clamamos que nós queríamos ver ao Senhor, e hoje nós vemos e nos alegramos que cada um, Senhor Deus, possa enxergar o Senhor manifesto em nossos irmãos, que nós possamos, Senhor Deus, olhar através do sangue, não ver falha, não ver erro, não ver mácula, não ver nada, Pai. Os olhos naturais às vezes mostram, mas os olhos espirituais tiram toda a imperfeição e nós olhamos como o Senhor olha, Pai. Nos ajude nesta manhã, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Sentai-vos. Olhar pelo sangue, olhar como Jesus olha, né? O profeta diz assim, a partir do parágrafo 19, ele fala assim: agora, eis a pergunta que estamos fazendo hoje à noite. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e esses gregos, gentios, pediram para vê-lo, e foram permitidos fazê-lo por um dos seus servos, e ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que não podemos ver hoje à noite? Ou hoje de manhã? Por que algumas pessoas não podem ver? Está vendo? Agora, tenho certeza que para qualquer crente, seria a coisa mais emocionante para o seu coração, uma confirmação da sua fé, que ele pudesse de fato ver e saber que se encontrava na presença de Jesus Cristo. É por isso que nós nos alegramos quando nós vemos um ao outro, né? Às vezes você viu o irmão ontem, na hora que você vê ele hoje, há aquela alegria no seu coração, né? Parece que fazia uma eternidade que você não via. Acho que seria a coisa mais estupenda que qualquer pessoa, qualquer crente pudesse pensar. Saber positivamente que ele se encontra bem na presença do Senhor Jesus Cristo, seu juiz solene, seu redentor, e que será seu juiz no juízo. Agora, esta pergunta feita, estes gregos tinham vindo para a adoração, e talvez fossem presélitos à religião judaica, e estavam na festa de modo que deveriam ser presélitos, e haviam ouvido falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, tinha havido muitos, o profeta já começa a dar um alerta, né? Tinham havido muitos falsos messias que haviam se levantado. Sabemos que até houve um chamado Jesus que se levantou pouco antes do ungido. O Messias foi o ungido, que quer dizer o Cristo. Um homem ungido com o Espírito Santo, plenitude de Deus, foi o Messias, Deus num homem. O homem e Deus se tornaram um. O homem e Deus se tornaram um. A palavra se fazendo carne e a carne se fazendo palavra. Agora, observe bem. O homem e Deus se tornando um. Quando Deus entrou no homem. Quando Deus entrou no homem,
Só o eleito consegue ver Deus no homem. Só o eleito. O mundo aí fora não vê isso. Agora, estes gregos eram muito curiosos. Eles tinham ouvido umas grandes coisas sobre este indivíduo que tinha feito essas afirmações. E eu os admiro por serem bastante sinceros para investigarem. Você ouviu, você vai investigar. E o profeta diz aqui que aí que entra o teste da palavra. Mas nós estamos acostumados a testar os outros, né? Então é fácil a gente olhar para um irmão, para uma irmã, para uma pessoa e fazer o teste da palavra. Mas tem muita gente que não sabe muitas pessoas que não sabem o que é o teste da palavra. Não é porque eu estou com a mensagem na mão e a Bíblia que eu posso falar assim, eu tenho a palavra. Aqui e aqui mostra as minhas características. A Bíblia e a mensagem junta mostra os ministérios verdadeiros. Ela identifica. Um ministério falso, ele tem 99% de verdade. E esse é o problema. Investigar, o profeta diz, investigar, o teste da palavra. Bom, como que eu vou me testar primeiramente? Nós podemos falar de modo, sem entrar em muitos detalhes, o profeta diz o que é um cristão. Bom, cristão é um que nasceu de novo, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é um dizimista, ele é ofertante, ele participa dos cultos e das atividades da igreja, ele defende aquele local e ele leva aquele local no seu coração. E ele não vê a hora das portas abrirem para estar lá dentro. Então você vê, pela mensagem eu já consegui fazer uma análise do que é um cristão pela palavra. Mas eu preciso fazer a minha pessoa, testar a minha pessoa, o espelho da palavra. Eu sou dizimista, eu sou fiel nos dízimos. Nós quase não falamos de dízimos, né? Na mensagem a gente não. Mas é porque entrou nesse assunto. Eu sou fiel nas ofertas. Eu vi o pastor Adil, ele comentou semana passada sobre a moedinha, né? Eu lembrei desse pastor, eu conheci. Isso aí que ele falou é verdade. E eu assisti esse sermão também que o senhor comentou. Mas eu sou fiel. Eu sou agradecido, eu tenho aquelas ofertas de agradecimento. Porque a Bíblia diz, no que me roubastes? Nos dízimos e oferta. Agora, eu oferto, dizimo dinheiro. E o meu tempo, eu dizimo? O dia tem 24 horas. Eu dizimo o meu dia? Eu oferto o meu dia? Está vendo como a coisa vai apertando? A coisa vai apertando. Vai apertando. Então eu vou me colocando no espelho da palavra. Agora, se eu tirar a mensagem, ficar só com a Bíblia, eu não consigo fazer o teste, vai ficar incompleto. E se eu tirar a Bíblia e ficar só com a mensagem, também fica incompleto. Então o teste da palavra, o profeta de Deus nos mostrou como deve ser o nosso comportamento, nossas atitudes. Bom, aí eu falo assim, bom, eu fiz o teste da palavra, na igreja eu sou um santo. E em casa você é um santo? No trabalho você é um santo? Então nós temos que aplicar esse teste em
toda a nossa vida. Esse é o teste da palavra. Então eu testei a minha pessoa. Eu me coloquei no espelho, fiz essas perguntas e respondi para mim mesmo. Bom, eu estou falhando em algo. Eu vou desistir? Não. Um filho de Deus jamais recua. Eu vou pegar e eu vou fazer uma meta para me acertar a minha vida. E vai ter luta. Se alguém conseguir acertar a vida sem luta, dá a receita que nós queremos. E é onde o diabo trabalha. O profeta diz que o ponto que você abaixa a guarda é onde o diabo vai te socar. E às vezes vai te derrubar. Mas ele não consegue deixar você caído, porque Deus te levanta. Então, no teste da palavra, nós fizemos um teste a nossa pessoa. Termina aí? Não. Não. Porque o profeta disse que a igreja que você congrega, o seu pastor, ele pode te levar para o inferno. Pode te levar para o inferno. Ah, mas eu sou um eleito. A Bíblia, a palavra diz, cego guiando cego, ambos cairão no buraco. A fé vem pelo ouvir. E a condenação? Pelo ouvir o errado. O juízo. Então, como que eu vou testar um ministério? Mas este teste também só serve para mim, para minha pessoa. Porque assim como Deus mostrou para mim que este aqui é um companheirismo correto, eu vou orar para que Deus mostre para o outro também que esse aqui é um companheirismo correto. Eu não vou sair perseguindo ele. Deixa Deus falar com ele, porque cada um tem seu papel. Mas para mim isso aqui é o correto. Para mim isso aqui é a minha vida. Quando eu não venho aqui no primeiro domingo do mês, o domingo fica tão estranho. A maior dor que eu tenho no coração é quando o pastor Adil fala assim, vamos cancelar o culto. Cancelou na ceia, na eleição, né? Primeiro turno, por causa da eleição, teve que cancelar. E eu falei, eu estava até me programando, vim aqui e voltar entre um culto e outro, né? Não, o culto da manhã, a escola dominical, isso, é que eu me expressei errado, é aí. Cancelou o culto porque eu venho aqui sempre na ceia. Aí o senhor não teve a escola dominical. Também teve uma outra data que o senhor cancelou também. E aí eu assisto assim, poxa vida, vou ligar para o pastor Adil mudar de ideia. Não, mas a gente respeita, né? Mas fica um vazio. Fica assim um domingo estranho. Fica estranho assim, parece que nada vai bem. Por quê? Porque a nossa vida é isso. A gente se identifica. Quando a gente se identifica, é um laço. E esse laço não é rompido. Então vamos fazer o teste do ministério. Para ver se a pessoa está sendo alimentada corretamente. O profeta diz, só para nós não alongarmos muito, que não é o nosso tema, mas o profeta diz assim, uma igreja, para estar em ordem, tem que ter o quíntuplo ministério de Efésios atuando nela. Agora, o quíntuplo ministério de Efésios não é uma pessoa que se faz apóstolo, se faz profeta, se faz mestre. Ele tem que ter obra de apóstolo, obra de profeta, obra de mestre, obra de pastor e obra de evangelista. Porque muitos se fazem pastores. O senhor falou outro dia aqui sobre pastor de alma e pastor de gente, né? Muitos se fazem pastor. Agora, apóstolo é diferente? Não. Muitos se dizem apóstolo e não são.
Paulo disse disso. Paulo falou. Muitos se faziam apóstolos e não eram apóstolos, não tinha obra de apóstolo, não tinha trabalho de apóstolo. E profeta? Profeta todos dizem que tem, que pegam a mensagem, pregam, né? Mas todos que pregam a mensagem, tem um quinto ministério de Efésios atuando na igreja. Depois você vai. O profeta diz que um verdadeiro ministério não joga sombra sobre o outro ministério. Um verdadeiro ministério, ele não usa como plataforma algo que um outro pastor fez de errado, para poder ir para a mídia. Então, se nós pegarmos a mensagem, nós vamos ver as características de como provar se nós somos realmente cristãos e se nós estamos realmente no ministério verdadeiro. Então o profeta diz, eu os admiro por serem sinceros para investigar, para ver se o Senhor Jesus era realmente o Messias. Investigar. Acho que todos nós deveríamos fazer mais isso. Investigar mais o que ouvimos e julgar de acordo com a palavra, se o que nós estamos ouvindo é correto. Agora, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Você sabe que um pastor que ele prega realmente o que é correto, ele não sai fora. Paulo disse, né, sejam meus imitadores o tanto que eu sou de Cristo, né? E eu algumas coisas eu admiro, até procuro imitar às vezes o pastor Adil, mas por exemplo, tem mensagem ali, disponível, grátis para todo mundo. Por quê que ele dá? É a segurança, que é o homem de Deus. O homem de Deus não tem medo de dar mensagem. Está ali, disponível no armário. Até irmãos lá da igreja, eles vêm, às vezes pegam, nós também damos lá na igreja. Toda mensagem que sai, eu faço a questão de levar e dar na mão de cada um. Eu vejo que o pastor Adil também chega mensagem nova, ele faz questão de que cada um tenha essa literatura na sua mão. Por que isso? Porque é um homem posicionado. É um homem que tem segurança. Então ele não precisa pegar de um modo assim, tentar segurar para não chegar material. Ele tem confiança. Então você vai descobrindo que aquele ministério é um ministério verdadeiro, porque ele tem segurança e ele dá a conhecer ao povo. Eu falo, irmão, se você não tem uma igreja, aqui tem uma igreja verdadeira. É uma das igrejas verdadeiras. Não fica em dúvida, não. A dúvida é o pior território. A dúvida é crente morno. Dúvida e crente morno é a mesma classe. É o território mais perigoso que existe. Dúvidas. Então tem. Esses dias atrás o senhor distribuiu as eras também, né? Trouxe as eras, deu para toda a igreja, faz questão que todos tenham. Bom, eu congregando na minha igreja dessa, eu falo, Senhor, eu estou no paraíso. Eu estou no paraíso. O meu pastor faz questão de que eu tenha literatura, alimento. E o profeta disse, pastor Joaquim, em memória também falava, e eu vejo os pastores falando que realmente tem posição, de que dar literatura traz confiança, mostra confiança. Agora, se eu dificultasse, e tem várias maneiras de dificultar a mensagem.
Tem várias maneiras. Então, vocês, irmãos, sempre dê graças a Deus pelo pastor que vocês têm. Seja grato, né? Você fez 3 cultos sobre gratidão. E eu falei assim, quando eu assisto, recomendo toda a igreja assistir a escola dominical aqui do pastor Adil. A gente sempre recomenda, eu assisto, porque não adianta eu falar se eu não assistir. Né? Você fala assim, assiste, mas eu não assisto, mas eu assisto. Às vezes o culto de quarta-feira eu também consigo assistir, não no horário, porque eu tenho culto também. Eu assisto no outro dia. Assisto a escola dominical de Goiânia, dificilmente eu perco. E eu falo assim, eu fico assim, admirado. Admirado, sabe que você não é o homem, né? Mas você vê o que está no homem. Eu admiro esses ministérios. E a gente que é novo, eu sou novo de ministério, a gente tem que se espelhar nesses homens. Porque o que eles passaram, nós ainda vamos passar. E se nós pudermos pegar um pouquinho da experiência que eles têm, vamos evitar muitos problemas. Se a ovelha confiar mais no seu pastor, ela vai diminuir seus problemas. Você terá menos problema. Mas tem que confiar. O profeta diz algo que eu leio assim, eu fico pensativo. Ele fala assim, você tem que confiar tanto no seu pastor, que se você estiver no leito da morte, e o médico chegar para você e falar, você vai morrer daqui 1 hora, e o seu pastor chegar e falar assim, você vai viver, e o seu corpo está mostrando que você vai morrer, o médico falou que você vai morrer, e o seu pastor chegou, você não vai morrer. Você tem que confiar no seu pastor. Se você confiar, você levanta daquele leito. Você vê a confiança que tem que ter? Então, a presença aqui dos irmãos é porque tem confiança, né? A gente vê nisso. E a gente admira isso, acho muito bonito isso. Acho que todos nós deveríamos fazer isto, investigar. Investigar mais o que ouvimos e julgar de acordo com a palavra, não é com o que eu penso, não é o que eu acho que é. Porque o profeta diz, se você tiver um sonho ou uma revelação, um dia conversando com o irmão falou assim, pastor, eu tive um sonho. Sim. Ele contou o sonho, falei, irmão, você já olhou na mensagem? Esse sonho não está muito de acordo com a mensagem, não. Não. Eu falei, tal mensagem, o irmão lê, depois o senhor vem falar comigo. Ele leu, depois ele voltou e falou, pastor, eu estava enganado. A mensagem mostrou para mim que aquele sonho estava errado. E ele ia tomar uma atitude muito extrema, por um sonho. Só que ele esqueceu do Urim Tumim. Esqueceu do Urim Tumim. Mas quando ele colocou no Urim Tumim, eu não falei o que eu pensava. Falei, irmão, leia tal mensagem, que ali está a resposta do seu sonho. Ele leu e encontrou. A sinceridade, a fidelidade dele, fez com que Deus mostrasse para ele qual devia ser a sua atitude. E ele tomou a atitude correta. Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Ele sempre permanece do mesmo jeito. Agora, ele pode mudar, porque a primeira decisão de Deus, ele não pode mudar, porque a primeira decisão de Deus é dele. Sempre tem que ficar com essa decisão. Quando ele é chamado à cena, como hoje. Deus foi chamado à cena quando o pecado foi o princípio cometido no Jardim do Éden. Ele teve que tomar uma decisão sobre como que redimiria o homem, e tomou sua decisão, redimindo-o pelo sangue derramado por um inocente. E ele nunca mudou isso.
temos tentado instruí-lo, construímos torres e cidades e teologia, instruções e denominações de igreja e o denominamos, e nunca funcionou e nunca funcionará. Deus salva o homem pelo sangue que foi derramado pelo inocente. Ele nunca muda isso, não importa o quanto a nossa maneira de pensar seja melhor. Essa é a decisão de Deus. Quando Jesus estava na terra, disse que era o Filho de Deus, e eles o condenaram. Ele disse: por que me condenam quando eu digo que sou filho de Deus? Quando vocês chamam aqueles a quem a palavra veio de deuses? Abraão foi considerado um Deus, Elias foi considerado um Deus, Isaac foi considerado um Deus, porque a palavra de Deus veio a eles, e eles foram em porção deuses. Aqueles que têm a palavra de Deus em porção são deuses, minúsculo, né? Deuses. Jesus disse que foram, ele disse: vocês os chamam de deuses. Agora veja você, quando o homem era ungido, como José, ele retratou a Cristo. Quando Moisés foi ungido, ele retratou a Cristo. Quando Davi foi ungido, ele retratou a Cristo. Todos culminando em Cristo, e ele foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele, ele foi ungido completo, eles a tinham em porções, nós a temos em porções, ele foi ungido, o plano inteiro de Deus se encontrava nele. O plano de Deus antes da fundação do mundo, para redimir o mundo perdido, estava nele. Ele foi a palavra, e ele ainda é a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas, deu-se a conhecer pelos profetas, e então neste último dia, através de seu Filho Cristo Jesus, ele foi Deus manifesto. Note, a palavra sempre vem ao profeta. Deus nunca trabalhou através de um grupo de gente, é através de um indivíduo que Deus trabalha. Ele obrou nos dias de Noé, através de Noé. Ele obrou nos dias de Moisés, através de Moisés. Ele obrou nos dias de Elias, através de Elias, através de Eliseu e Elias, através de Isaías, e aqueles profetas à medida que desceram na era. E então, quando ele esteve aqui, ele se manifestou plenamente, não nos fariseus, saduceus, mas em Jesus Cristo. Ele era a palavra, e é por isso que ele podia dizer o que dizia. Essas eram as afirmações que podia fazer. Agora, estes sabiam disto, vejam, sabiam disto, que o ungido era aquele a quem a palavra estava manifesta. E também a bênção desse último dia pertence a esta igreja, mas com condições. Você tem que satisfazer as condições de Deus. Nós já falamos essas condições, né? O teste da palavra. Você tem que satisfazer o teste da palavra. Se não satisfazer, você pode ter todo tipo de cultos de cura, cultos de clamor, cultos de louvor, cultos de frutos, cultos de falar em línguas, e isso absolutamente não lhe servirá de nada. Você tem que vir nas condições de Deus. Aí é o teste da palavra. Aí testa o indivíduo, testa o ministério, testa a igreja, testa tudo. E é por isso que esses gregos estavam desejosos de ver este homem. Eles sabiam na palavra, eles tinham feito o teste da palavra, eles sabiam na palavra que era para este Messias ser, e eles queriam vê-lo. Eles eram gentios,
haviam ouvido falar dele e queriam vê-lo. Agora, se queriam vê-lo e receber o privilégio, você não acha que aqui, ele fala Dallas, aqui em São Paulo, hoje de manhã, que ele disse na Escritura, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e desejamos vê-lo. Você não acha que ele nos daria a mesma coisa? Deixá-lo vê-lo? Mas só quem que pode ver Jesus? O mundo não me verá mais. O mundo não vê. Mas como que nós vamos ver Jesus? Como que você vai tocar Jesus? Nós falamos na Santa Ceia, né? Jesus disse, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Quem é que está lavando os seus pés? É Jesus. Bom, é grande demais você enxergar Jesus no seu irmão, na sua irmã. É só o revelado que consegue. Porque quando você enxerga Jesus, você não vê erro, você não vê falha, você não vê a condição social, você não vê nada. Agora, essa é a maneira que ele se identificou como Messias. Não por causa da maneira que se vestia, por sua instrução, por um cartão de companheirismo, pela sua obra entre os homens. Deus estava nele. Como que alguém vai ver Jesus? É a palavra em você. É a palavra manifesta em você. Aí o seu irmão vai olhar e vai enxergar Jesus, a palavra sendo expressa. Deus estava nele, manifestando a palavra que ele prometeu. Prometeu para o dia. A palavra manifesta para esse dia. Mostra Jesus em mim e em você. Mostra Jesus em nós. Ele disse em São João 5,39, examinai as Escrituras, examinai, você vê o profeta falando, examinar, olhar, testificar, investigar, ver, comparar, testar. Examinai as Escrituras, pois julgais nelas vida eterna, são elas que de mim testificam, ou vos dizem quem sou eu. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão, minha irmã, vocês são uma audiência admirável. Poderia-se falar a noite toda. Você vê o que Jesus foi então? Ele foi manifestado. Esse foi Deus manifestado no homem chamado Jesus Cristo, que é o Filho de Deus prometido, como foi nos dias de Noé. Todas as outras cenas feitas exatamente, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ó igreja, não fique parada olhando, mas creia no Senhor Jesus Cristo. Senhores, queríamos ver a Jesus. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, você gostaria de vê-lo? Como você o procuraria? Como você o procuraria? Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele fará a mesma coisa. Por que aqueles homens queriam ver Jesus? Porque eles viram a palavra manifesta. Ver a palavra manifesta. Agora, um homem poderia vir aqui com cicatrizes nas mãos, sangue e fumaça, e olha o senho dele, isso não serviria. Qualquer hipócrita pode fazer isto, certamente que sim, mas o que é isso? O que isso é? É a manifestação desta palavra prometida. Note agora, ele está vivo hoje, ele não está morto, ele está aqui hoje vivo. Ele disse, um pouco mais o mundo, cosmo, a ordem do mundo não me verá. Ver, não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu é pronome pessoal, novamente,
eu estarei convosco e em vós até a consumação do mundo, ou fim do mundo. Quando é que essas escrituras serem cumpridas? Do começo ao fim, foi Deus em quem cremos na era de Lutero, Deus ao qual clama na era de Wesley, Deus o qual falou em línguas na era pentecostal. Ele vem justamente antes do Filho prometido vir, para provar a sua Escritura. Toda a Escritura tem que ser cumprida. Senhores, queríamos ver a Jesus. Deus vos abençoe a todos.